Ela diz que tinha uma missão: livrar o mundo de todos os pedófilos. Mas eu vou mostrar para vocês que ela foi longe demais com seu desejo macabro e acabou tirando a vida de inocentes. Ela achava que tinha uma missão divina e acabou sendo uma serviçal do mal. Esse é o caso de Sheila LaBarre. Vamos acompanhar comigo? A nossa personagem de hoje é Sheila. Ela nasceu no dia 4 de julho de 1958, no Alabama, Estados Unidos. Ela era da pequena cidade de Fort Payne, nesse estado do Alabama. Ela tinha outros 5 irmãos e ela era a mais nova da família. Ela era a caçula. Ela morava com seu pai e sua mãe. A mãe dela era a Ruby e ela adorava a Sheila. A Sheila era a queridinha da mamãe. Claro, ela era a filha mais jovem, então ela era a queridinha dela, a caçulinha. Já o pai da Sheila, o Sr. Manuel, era totalmente o oposto da mãe. Esse homem era um verdadeiro monstro. Era um alcoólatra viciado em bebidas que quando chegava em casa abusava das meninas, da Sheila e da sua irmã menor. Ele era um monstro, esse homem, terrível. Uma vez, para vocês terem uma ideia, quando ele chegou em casa, a Sheila tinha apenas 6 anos e ele chegou bêbado e destruiu completamente a cozinha. E depois começou a correr atrás da Sheila e da irmã dela. Imagine vocês que a criança com 6 anos estava vivendo aquele tipo de violência doméstica. Aquilo era inadmissível. Neste episódio, então, ele chegou inclusive a correr atrás da Sheila com um cano de ferro, e acertou aquele cano, imagine você, na cabeça da pequena Sheila. A menina apenas com 6 anos, é claro, caiu no chão, e ela carrega essa cicatriz até hoje em sua testa. E não foi só isso que esse maluco pervertido fez, não. Ele chegou ao ponto de correr atrás das meninas com um machado em suas mãos. Vocês imaginam só ele correndo atrás das meninas com um machado, querendo machucar muito elas. Ainda bem que não aconteceu nada, elas conseguiram fugir daquele maluco, mas era esse tipo de situação que a Sheila enfrentava dia após dia em sua casa. A mente do pai da Sheila era muito demoníaca. Ele fazia o quê? Além dele abusar da pequena Sheila, ele chamava os amigos dele também para se juntarem a ele e todos eles abusarem da pobre menina. A pobre Sheila era abusada pelo pai e pelos amigos do pai. Imagine só o que passava na cabeça dessa menina de apenas 6 anos. Imagine você a vida difícil que ela levou. É claro que ela ficou paranoica, a menina tinha medo de tudo, ela ficava assustada com qualquer coisa. E essa foi a forma que ela foi crescendo, traumatizada, assustada. E a Sheila, para escapar desse sofrimento, ela vivia no seu próprio mundo. Nesse mundo, quando ela crescesse, ela seria uma atriz, uma cantora, uma bailarina, alguém de muito glamour e prestígio. E iria com certeza se esquecer de todo aquele trauma que ela sofreu na sua infância. Então, quando completou 18 anos, a Sheila tinha uma missão. A missão dela era encontrar um marido, de preferência rico, alguém que desse um futuro para ela. Então, o que ela fez? Ela começou a ir nesses concursos de Miss que tinha na cidade dela e começou a procurar pelas pessoas que organizavam esses concursos. Na cabeça da Sheila, para ela arrumar um marido rico, tinha que ser em um desses ambientes, em ambientes de concursos de Miss, desses concursos de televisão, enfim. E a Sheila se vestia para matar. Meus amigos, ela ia muito provocante, tanto é que o apelido dela nas bocas pequenas era Mulher em Vermelho. Porque ela sempre ia de vestido de vermelho para quê? Para atrair a atenção dos homens. Roupa curta, saia curta, batom, somente para chamar a atenção e conseguir ali um marido rico, de preferência. Então, quando a Sheila completa 23 anos, ela conhece alguém. O nome dessa pessoa era John Baxter. O nosso amigo John era um eletricista. E ele andava com carros chiques, carros bonitos. A Sheila pensou, opa, esse aí deve ter dinheiro. É com ele mesmo que eu quero me casar. Então ela começou a se insinuar por John e rapidamente eles começaram um namoro. Daqui a pouco já tinham casado e o John, apesar de apenas 19 anos, ele já tinha uma filha de um outro relacionamento. Então o John se casa com a Sheila, eles vão morar juntos, e imagine você que aquilo foi a pior coisa que o John fez na vida dele. Como sabemos, o John tinha uma filha do casamento anterior, e quando o John levava essa filha para passar o dia com eles, aparentemente era tudo bem. Aparentemente a Sheila fingia ali gostar da menina, só que quando o John saía para trabalhar e ficavam só as duas, ela fazia as piores atrocidades com a pequena Wendy. Deixava a menina presa, imagine você, sem comida dentro de um quarto. Ela ficava o dia inteiro presa e a menina, coitada, era muito pequenininha, só chorava.
E a nossa Sheila falava para ela: você jamais vai contar pro John. Se você contar para ele, eu te... Já sabem, né? A pequena Wendy sofria muito na mão da Sheila, só que não contava pro pai por medo de sofrer retaliações da Sheila. Só que um dia, voltando para casa dela, ela contou para a mãe dela. Ah, a mãe dela ficou possessa, ficou muito brava, chamou o John e contou para ele tudo o que aquela mulher fazia. A sua mulher, a Sheila, está maltratando nossa filha. Você sabia disso? É claro que o John não sabia de nada e o John também ficou irado. Ele acreditou no que a filha dele disse para ele e confrontou a Sheila. A Sheila ficou irada com toda essa conversa. A Sheila não sabia o que fazer, ela ficou muito brava e irritada, e não foi com a menina não, ela ficou irritada com a mãe da menina. É, porque a mãe acabou contando pro John, então ela ficou irritadíssima com a mãe dela, e o John ficou irritadíssimo com a Sheila também, acabaram se separando. E a Sheila, para se vingar, começou a perseguir a ex-mulher do John. Olha só o nível da mente dessa pessoa. Ela começou a perseguir, querendo vingança, começou a perseguir a ex-mulher do seu agora ex-esposo. E um certo dia num restaurante, a Sheila encontrou a ex-mulher do John, só que a mulher não deixou barato não. Ela deu uma surra na Sheila, bateu bastante na Sheila e a Sheila nunca mais procurou ela. Eu esqueci de falar para vocês que quando a Sheila foi embora da casa do John, ela também aprontou uma das suas. Ela destruiu completamente a casa do rapaz. Quebrou móveis, quebrou tudo que tinha na casa dele. Essa Sheila era vingativa, vingativa mesmo. Então a Sheila se divorciou do John e colocou o seu vestidinho novamente e foi para a pista. Ela estava atrás de um outro marido e achou. Rapidamente ela achou um outro marido chamado Ronnie. E esse rapaz também sofreu nas mãos da Sheila. Eles brigavam constantemente. Ela se casou com Ronnie e aquilo também foi uma das piores coisas que o rapaz fez na vida dele. Eles brigavam constantemente, a vida era um inferno do lado de Sheila. Ela não dava paz pro Ronnie um sequer segundo. Eles brigavam constantemente. Aquele casamento era um casamento de aparências. Era somente brigas que haviam ali. Para você ter uma ideia, a Sheila chegou uma vez a atacar o Ronnie com uma tesoura. Aquele casamento não tinha condições de seguir. Então, é claro, o Ronnie pediu o divórcio. Mas a Sheila, não, ela não queria o divórcio. Ela queria continuar aquele casamento. Por quê? Porque o Ronnie tinha dinheiro. Ela queria continuar casada com ele. Então um dia eles vão ao restaurante e a Sheila apronta o maior barraco nesse restaurante. Começa a gritar, brigar com o Ronnie e ela acaba tomando algumas pílulas. Ela toma várias pílulas, pega o carro do Ronnie e sai por aí dirigindo. Aquelas pílulas ela havia tomado para tentar tirar a própria vida. Então enquanto ela estava dirigindo, ela começou a se sentir mal por efeito dos remédios, começou a ficar enjoada e acabou batendo o carro. Ela bateu o carro muito forte e ficou muito machucada. Os paramédicos vieram, levaram ela para o hospital e ela ficou em coma por alguns dias no hospital. E ela chegou a ficar em coma por 8 dias no hospital. Quando ela voltou do coma, ela ainda estava casada com o Ronnie, é claro, e o Ronnie continuava a querer o divórcio. E nesse inteirinho ela falou que neste coma ela chegou a conversar com Deus e ela fala que ela recebeu uma missão dele. A missão de acabar com todos os pedófilos do mundo. Ela falou que ela recebeu essa missão diretamente de Deus neste coma que ela estava. Ela disse que ela teria que retornar à Terra e a missão dela era essa: acabar com todos os pedófilos. Olha só, que missão. Então ela se divorcia do Ronnie em 1987, a Sheila já estava com 29 anos e ela está nas pistas novamente. Atrás de quê? De um marido. E ela acha esse marido, adivinhem vocês aonde? Em um jornal. No anúncio de um jornal. Ela está ali então folheando os classificados e ela vê um anúncio. Doutor de 60 anos procura alguém não muito alta. Essa era a exigência do doutor. Se a pessoa não fosse muito alta, estava tudo certo. Era o que ele queria, uma companheira não muito alta. E a Sheila, é claro, ficou muito interessada. Ela viu a palavra doutor e falou: doutor é dinheiro, eu quero esse homem. O nome desse doutor era Wilfred Bill Labar. Vamos chamar ele de Dr. Bill. E a Sheila então rapidamente responde ao Dr. Bill. Só que ela inova. O que ela faz? Ela tira uma foto dela completamente pelada, faz um nudes e manda pro doutor. Ela escreve algumas coisas pro doutor e coloca junto ali a foto dela como veio ao mundo. O doutor, na hora que recebeu aquilo, imagino que ficou maluco. Já chamou ela logo para conversar, começaram a conversar por telefone e depois de 2 dias a Sheila já estava morando com ele. Foi instantâneo.
A tática dela funcionou. Mandar nudes fisgou o velhinho. Então a Sheila se muda, vai morar na fazenda do doutor. Essa fazenda ficava em New Hampshire, também nos Estados Unidos, e a Sheila vai morar lá. Dizem que a Sheila, assim que chegou na fazenda, ficava correndo nos campos, completamente sem roupa. Aquilo animou muito o Dr. Bill, e ele ficou muito feliz com a sua nova parceira. Eles estavam interagindo bastante, se é que você me entende. Apesar desta vez a Sheila não se casar com o Dr. Bill Labar, ela pegou o nome dele para ela e passou a se chamar Sheila Labar. O tempo vai se passando e a Sheila vai convencendo o Dr. Bill a fazer uma mudança no seu testamento. Ele tinha alguns filhos de um casamento anterior e é claro que a herança dele seria dividida entre os filhos. Mas a nossa Sheila consegue convencer o Dr. Bill a mudar o seu testamento. E no seu falecimento, quem herdaria todas as posses do Dr. Bill seria a Sheila Labar. Então, na hora que o Dr. Bill fizesse a passagem, ela ficaria extremamente rica. Aquilo animou muito a Sheila, e ela continuou vivendo ali com o Dr. Bill por vários anos. 10 anos se passaram e o Dr. Bill continuava lá, vivo, firme e forte. E a Sheila se cansou do Dr. Bill. Ela não aguentava mais o doutor, ela queria que ele fizesse a passagem logo para ela herdar a fazenda, só que ele não fazia isso. Mesmo morando com o Dr. Bill, ela queria jogar os encantos dela em uma outra pessoa. Então ela vai para a cidade, coloca novamente seu vestidinho de matar e vai atrás de alguém. E a Sheila continua morando com o Dr. Bill, mas ela encontra um outro rapaz chamado Wayne. Então olha só que loucura. Ela acaba levando esse Wayne para a casa do Dr. Bill, que era a casa dela, e ela tem relações com o Wayne debaixo do nariz do Dr. Bill. Era uma traição? Não sei, porque eles não eram casados, mas era algo muito estranho. Não sei se o Dr. Bill não ligava, enfim, era algo bem esquisito. Mas a Sheila levou um homem para casa dela, e o pior, ela acabou se casando com esse homem. E foi morar na casa dela com o homem? Não! Ela foi morar na casa do Dr. Bill. Pois é, morava a Sheila, o Wayne, que era seu novo marido, e o Dr. Bill, todos na mesma casa. E você não vai acreditar no pior, o Dr. Bill gostava desse homem. Ele achava ele muito gente fina, muito bacana, mesmo sabendo que era o marido da sua companheira. Que coisa maluca, não é? Coisas de Sheila. Só que a Sheila queria logo colocar a mão no dinheiro do Dr. Bill. E o Dr. Bill não fazia passagem, estava lá firme e forte. Então ela propõe para o seu marido Wayne executar o doutor. O Wayne acha um absurdo, ele fala, não vou participar disso porque o doutor é uma pessoa muito gente boa. Jamais eu vou fazer algo contra o doutor. Ele acha aquilo uma maluquice, uma loucura da cabeça da Sheila e não segue ela. Ainda bem, porque senão o doutor poderia ter sofrido nas mãos do Wayne, mas não foi isso que aconteceu. Só que a Sheila não aceitou isso de boa, não. Ela começou a bater no Wayne, começou a ameaçar ele, batia no homem, porque ele não tinha seguido com os planos dela. Ela espancava esse pobre homem, fazia ele dormir fora de casa, no frio, no relento. Essa era a vida que esse Wayne estava levando. E a Sheila queria que o Wayne fosse preso. O que ela fez? Ela começou a se machucar, ela se machucava, se unhava o rosto. E aí ela fez o quê? Ela ligou para o 911, para o 911, para a polícia, e falou que o Wayne havia batido nela, que o Wayne havia espancado ela para ver se o Wayne ia preso. A polícia veio, já conhecia a fama da Sheila e não acreditou em nenhuma vírgula daquela história. Ainda bem. Sorte do Wayne, que não foi preso, não aconteceu nada com ele. Só que esse homem continuava lá, vivendo com a Sheila, sofrendo todos esses abusos calado. Que pobre homem. Ele aguentou essa humilhação por mais alguns anos e teve uma hora que ele disse chega. Pediu o divórcio da Sheila e caiu no mundo, foi embora. Ele era jamaicano e eu acredito que ele voltou para a terra natal dele, para a Jamaica. Mais uma vez estava somente a Sheila e o Dr. Bill naquela fazenda gigante. Aquela fazenda em que eles levavam aquela vida estranha, diferente. Então chega o ano 2000 e em dezembro do ano 2000 o Dr. Bill parte dessa para uma melhor. Aparentemente foi um ataque do coração. Eu digo aparentemente porque a morte dele foi bem estranha. Alguns meses antes dele morrer, ele ficou muito doente, de uma forma muito bizarra. Ele chegou a ficar verde e do nada o homem era saudável. De repente, ele apresentou uma doença terrível, ficou verde e acabou morrendo. A família do doutor acredita que essa morte dele tem o dedinho da Sheila. Eles acreditam que ela envenenou o pobre homem e por isso ele morreu.
mas nada disso foi provado. Isso é só uma teoria que a família levantou. E a família levantou essa teoria depois de descobrir que eles não estavam no testamento do doutor. Eles até então não sabiam que ele tinha mudado seu testamento e deixado tudo para Sheila. Os filhos ficaram inconformados, não levaram um centavo do que lhes era de direito. Aquilo foi um choque muito grande para os filhos do Dr. Labar. E a Sheila herdou todos os bens do doutor. E com a partida do Dr. Labar, então, a Sheila ficou muito sozinha naquela fazenda, muito triste. E o que ela fez para animar um pouquinho as coisas? Aquilo que ela sabia fazer de melhor. Colocou a roupinha dela e foi atrás de novos maridos, de novos homens. Ela chamava então diversos homens para a fazenda e aquilo lá virou uma fazenda de orgia. Toda noite tinha um homem novo lá dormindo com a Sheila. Ela também começou a usar muitas drogas, começou a beber demais e estava vivendo uma vida desenfreada, uma vida maluca. Até os entregadores, quando iam levar alguma coisa lá na casa dela, pizza, sabe como que ela fazia para atendê-los? Ela abria a porta completamente pelada. Os rapazes ficavam meio assustados e ninguém queria mais fazer entregas na casa da Sheila, não. Ela era maluca, essa mulher. Eles inclusive chamavam ela de Sheila the Pillar, que quer dizer em português Sheila a Peladona, vamos colocar assim. Essa Sheila era complicada, essa mulher. Ela tinha um fogo insaciável dentro dela. E os relatos dos homens é que ela era selvagem. Ela costumava bater em seus companheiros, ela tinha fetiches e ela espancava os homens. Eles saíam de lá todo machucado depois de uma noite de amor com Sheila. As noites de amor com Sheila eram coisas pesadas, coisas difíceis mesmo, que nem todos os homens estavam acostumados, não. Eram diferentes das noites com a Sheila. Deixa eu aproveitar esse ponto da história e pedir para você um favor. Se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando esses casos curiosos que eu trago aqui para vocês. Por favor, isso me ajuda muito. Vamos continuar. A Sheila então estava vivendo aquela vida louca na fazenda, e aí vocês se lembram que ela, quando saiu do coma, recebeu aquela missão divina de aniquilar todos os pedófilos do mundo. Pois é, agora ela ia começar a colocar em prática isso. Isso nunca saiu da mente dela, e agora era a chance que ela tinha para realizar este pedido divino. Então o que ela fez? Ela começou a chamar todos aqueles homens que já haviam dormido com ela de volta para a fazenda, para eles irem lá passar mais uma noite com ela, para ela poder averiguar e descobrir se eles eram pedófilos ou não. Se você acha que uma pessoa é uma maníaca como essa, você vai chamar ela para sua casa? Isso era o que a Sheila estava fazendo. A Sheila estava chamando eles para lá para poder realizar aquela missão que ela havia recebido. E foi neste contexto então que a Sheila conheceu o Michael. O Michael era um jovem rapaz que havia separado-se de sua esposa, morava sozinho e estava muito triste. Ele estava usando drogas, esse rapaz, por conta da separação recente, e não estava nada bem mentalmente. Ele havia então se mudado para New Hampshire para ficar perto de sua mãe. Só que ele, coitado, esse rapaz ele estava sofrendo muito. Foi nesse contexto então que ele conheceu a Sheila e foi para a fazenda dela. O Michael então conhece a Sheila e entra num relacionamento com ela. Ele começa a morar ali na fazenda da Sheila e a Sheila faz de tudo para afastar esse rapaz da mãe dele. Então eles ficam lá morando na fazenda, usando drogas, tendo relações, e aquelas relações ao estilo da Sheila, com muita pancadaria, muita humilhação. Ela chegou inclusive a deixar esse rapaz preso no banheiro depois de uma das sessões de tortura que ela praticava nele. E ela era muito má, essa mulher. Ela batia muito no Michael, deixava ele ao relento lá fora, no frio. Chegou a deixar ele preso, amarrado na cama. Ela era terrível, essa mulher. Ela tratava o Michael como se fosse um lixo. Eu imagino que aquilo já fazia parte do plano dela de se vingar de todos os pedófilos. Então ela batia muito no Michael. E o Michael, coitado, não tinha nem forças para reagir. E acabou sofrendo demais nas mãos da Sheila. E numa dessas relações malucas que a Sheila teve com o Michael, o que ela fez? Ela pegou um gravador, começou a gravar como se fosse uma entrevista que ela estava fazendo com o rapaz. E nessa entrevista ela ia perguntando para ele: você já sentiu vontade de fazer algum mal para alguém? O rapaz respondia que não. E ela fazia o quê? Batia nele até ele responder o que ela queria ouvir. Até ele responder que sim. Ela chegou a perguntar para ele: você já atacou alguma criança? E ele foi obrigado a responder sim. Se não respondesse sim, a Sheila batia muito nele. A Sheila batia demais nesse rapaz, até ele responder tudo o que ela queria ouvir.
Ou seja, era tudo mentira. Ele falava aquilo, ele acabou assumindo para quê? Para poder se livrar da surra. Foi assim que a Sheila conseguiu uma confissão do Michael. Uma falsa confissão, é claro. E o Michael um dia desses tentou escapar, mas não conseguiu. Um vizinho chegou até a presenciar ele na piscina com a Sheila e a piscina cheia de sangue, de tanta porrada que ele tinha levado, coitado. O Michael apanhou muito na mão da Sheila e ele sofreu demais nas mãos dessa mulher maluca. Até que um dia o Michael simplesmente sumiu, desapareceu. Ninguém mais sabia o paradeiro do Michael, para onde ele havia ido, nada. Os anos se passaram então, a família do Michael procurou ele por toda parte e não achou ele em local nenhum, lugar nenhum. O rapaz havia simplesmente sumido e ninguém tinha nenhuma pista de onde ele poderia estar, o que tinha acontecido com ele. E ninguém chegou a suspeitar da Sheila. Provavelmente ninguém levava a Sheila a sério. Por isso não suspeitaram dela. Os anos se passaram e a Sheila continuava a fazer tudo o que ela fazia. Atraía homens para aquela fazenda e fazia aquilo que a gente já sabe que ela fazia com os homens. O ano era 2006, a Sheila já estava com 48 anos de idade e juízo algum. E neste ponto da história que a Sheila conhece a sua próxima vítima. Um jovem chamado Kenny. Esse jovem tinha 24 anos de idade, mas ele tinha algumas dificuldades mentais. Mas apesar dele ter 24 anos, era como se ele tivesse 12 anos. O QI dele era de um rapaz de 12 anos, devido a algumas dificuldades que ele tinha. Então a Sheila conhece esse rapaz e ela acha ele a perfeita vítima para a sua próxima investida. Ela começa a conversar com esse rapaz, o Kenny, e a Sheila convida ele para ir para a fazenda no dia dos namorados. O Kenny, como era um jovem, tinha aquele problema dele, ele acaba aceitando e vai até a fazenda da Sheila. Apesar dessa condição, o Kenny morava sozinho e falava constantemente com a sua mãe ao telefone. Só que de repente as ligações da mãe começaram a não ser atendidas. Pois é, o Kenny havia se mudado, havia ido morar com a Sheila naquela fazenda. Ela havia convencido o rapaz a se mudar a morar com ela. A mãe do Kenny ficou muito nervosa com aquele ato do filho. Ela falou: quem é essa mulher? Como é que ela leva meu filho para morar com ela? Ela queria conhecer mais sobre a Sheila. A mãe do Kenny então acaba descobrindo onde ele estava, que ele estava naquela fazenda da Sheila. Ela vai até lá e a Sheila abre a porta e fala: pois não, o que a senhora deseja? Ela fala: eu quero meu filho de volta. E a Sheila fala: não, você não vai levar ele vai ficar comigo aqui agora. Ele já é um homem e ele pode decidir por si próprio. A mãe dele fica indignada, chama o filho, só que ele não aparece. Ela vai embora então e vai direto para a polícia. Ela denuncia a Sheila à polícia, fala que ela está mantendo o filho dela em cárcere, e a polícia então vai até a fazenda para tirar aquilo a limpo. Chegando na fazenda então, a polícia chama a Sheila, que rapidamente abre a porta e fala: pois não? E a polícia então fala: eu quero falar com o Kenny. E a Sheila então ironiza, ela fala: o Kenny já é um adulto, ele está aqui por vontade própria. E o Kenny aparece e a polícia vê que o Kenny já era um homem adulto, de 24 anos. A polícia então acaba indo embora e não faz nada. Eles não levam o Kenny embora com eles porque o rapaz, segundo a Sheila, estava ali por livre, espontânea vontade. E a mãe do Kenny fica de mãos atadas, ela não consegue fazer nada. E lá na fazenda, o que a Sheila está fazendo com o Kenny? O mesmo que ela fazia com o Michael. Aquelas sessões terríveis de tortura, e também está com aquele gravador, colhendo relatos, falsos relatos. O pobre rapaz está confessando as piores atrocidades, porque está sendo forçado a confessar isso pela Sheila. Aquela mulher sem escrúpulo algum estava fazendo o julgamento do Kenny. E vocês sabem o que é o final desse julgamento. Afinal, ela tinha a missão de tirar todos os pedófilos da terra. E na cabeça dela, aquela cabeça doentia, o Kenny era um desses pedófilos que tinha que pagar com a própria vida. As sessões de tortura continuam então dias após dia e o Kenny continua ali vivendo sob a custódia daquela mulher maluca e macabra. Inclusive tem algumas fotos que podemos ver o Kenny em um supermercado, no Walmart, em uma cadeira de rodas. O rapaz tinha apanhado tanto que não conseguia nem andar, ele estava em uma cadeira de rodas ali naquele supermercado. Era uma pena, porque o rapaz era um rapaz muito frágil, um rapaz que tinha problemas e a Sheila abusou dos problemas desse rapaz. Podemos ver aqui que ele havia apanhado demais, ele chegou inclusive a vomitar de tanto que ele apanhou da Sheila, nessas sessões de tortura que ela fazia ele confessar as mais piores
e terríveis coisas que ele não cometeu. Que era tudo coisa da cabeça da Sheila. Aquela mente perversa e doentia. A mãe do Kenny continuou insistentemente indo à polícia, denunciando que o filho dela estava sob a custódia da Sheila, daquela mulher maluca, mas a polícia falou que não podia fazer nada. Eles deram de ombros para as reclamações da mãe, falaram que o Kenny já era um rapaz adulto que sabia o que estava fazendo. Enfim, se tivessem ouvido o que a mãe do Kenny estava falando, um assassinato com certeza teria sido evitado. A última vez que o Kenny foi visto foi em um posto de gasolina com a Sheila, naquele dia que ele havia ido no mercado. Depois eles passaram no posto de gasolina, encheram 2 galões amarelos com gasolina e voltaram para a fazenda. E, inclusive, nesta ocasião, alguns policiais chegaram a ver o Kenny naquele estado e perguntaram para ele se ele precisava de ajuda, só que a Sheila ameaçou o rapaz. Ela falou: se você abrir a boca, eu te mato. Então o rapaz ficou quietinho por medo e não falou nada para os policiais. Uma pena, porque talvez ele poderia ter salvo sua vida naquele momento. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eles voltaram para aquela fazenda e, chegando na fazenda, a Sheila, infelizmente, deu fim à vida do rapaz. Então, no dia 23 de março, alguns dias depois daquele episódio no Walmart, a polícia, a pedido da mãe, de tanta mãe insistir, ela resolve ir até a fazenda para ver como é que estão as coisas ali. Eles chegam lá, chamam pela Sheila e a Sheila fala: tô lá, o que vocês querem? Eles falam: cadê o Kenny? Ela fala: nunca mais o vi, ele sumiu, ele foi embora. Os policiais ficam sem entender nada, porque eles tinham certeza que o Kenny deveria estar com a Sheila naquela fazenda. Só que a Sheila vira para os policiais e fala: eu sei por que ele foi embora. Ele foi embora porque ele confessou para mim que ele era um pedófilo. Os policiais então olham para Sheila com admiração e surpresa naquelas palavras dela. Ele era um pedófilo? Como assim? Que história é essa? E ela fala: eu tenho uma gravação em que ele confessa tudo. E ela então mostra essa gravação para os policiais. Então os policiais, é claro, depois de ouvir aquela gravação, acham aquilo bizarro, muito estranho, começam a procurar ele na fazenda por algum indício, alguma pista. No meio daquela bagunça de colchões e coisas, eles acham um osso humano. E eles perguntam para a Sheila: o que é isso? E ela fala: isso aí é osso de coelho, isso é dos coelhos. Os policiais ficam perplexos. Os policiais, é claro, então prendem a Sheila e a levam sob custódia para a delegacia. Esse osso que os policiais acharam estava como se fosse uma fogueira. E lá na delegacia, a Sheila confessa que assim que ela descobriu que o Kenny era um pedófilo, ela mandou ele embora de casa. E provavelmente ele saiu correndo, deve ter tropeçado e caído dentro de uma fogueira. Olha só a conversa, olha só a mente doentia dessa mulher. Ela estava falando que o Kenny havia caído dentro de uma fogueira. Assim, do nada. É claro que ela havia matado o rapaz e colocado fogo no corpo dele. Com certeza havia sido isso que ela havia feito. Mas ela jamais confessou, ela não confessou nenhum crime. Ela somente mostrava a gravação e falava: eu tenho provas que ele era um maníaco, eu tenho provas. Mas as provas a gente sabe que era tudo forjado. Então, é claro, a polícia volta àquela fazenda, começa a recolher provas e eles acham diversos ossos lá. Eles acham inclusive ossos que depois eles fazem o teste e descobrem que era do Michael, daquele primeiro rapaz que havia sumido, que havia desaparecido. A Sheila também deu fim à vida daquele pobre rapaz. E tinha alguns ossos que eles não conseguiram identificar de quem era. Então, muito provavelmente, a Sheila era uma serial killer. Ela havia matado mais de 4 pessoas. O julgamento da Sheila chega então, ela é acusada da morte tanto do Kenny como do Michael, e apenas dos dois, porque os outros corpos, infelizmente, a polícia não conseguiu identificar de quem era. Como a Sheila levava muitos homens para aquela casa, pode ser de qualquer um deles, talvez algum mendigo que morava ali próximo da fazenda, qualquer pessoa poderia ser uma vítima para Sheila. A defesa então tentou alegar insanidade no julgamento, tentou alegar que a Sheila não tinha consciência de seus atos. É claro que a Sheila então foi julgada culpada e a Sheila pegou a prisão perpétua, sem a possibilidade de condicional. Então hoje a Sheila Labar está atrás das grades e por lá deve continuar por um bom tempo. A Sheila, com sua mente doentia e perversa, via em toda espécie de homem um predador sexual. E por isso ela tirou a vida de vários homens inocentes. Essa foi a história então de Sheila Labar. Se você gosta do nosso canal, curta por favor os nossos vídeos, comente
e assista esse outro vídeo que eu deixei aqui para você no card. É um vídeo muito interessante que você vai gostar da história também. Muito obrigado pelo apoio, um abraço.